O Pesadelo Potiguara. Farrula e Dolores são dois agentes do QBO que estavam realizando uma investigação sobre a cultura e as tradições das tribos indígenas da Amazônia. Eles haviam viajado para uma aldeia potiguara, localizada em uma floresta remota, para coletar dados e investigar os membros da tribo. Um dia, Farrula e Dolores estavam caminhando pela floresta quando se depararam com um grupo de índios que estavam realizando um ritual misterioso. Os índios estavam vestidos com roupas de pele e estavam cantando e dançando ao redor de uma fogueira. Farrula e Dolores ficaram curiosos e decidiram assistir ao ritual. Eles ficaram impressionados com a beleza e a mística do ritual. Os índios pareciam estar em transe e suas vozes e danças eram hipnóticas. De repente, uma luz brilhante surgiu do meio da fogueira. A luz era tão forte que Farrula e Dolores tiveram que fechar os olhos. Quando eles abriram os olhos, perceberam que haviam sido transportados para um mundo desconhecido. O mundo era escuro e sombrio. Havia uma névoa espessa que dificultava a visão. Farrula e Dolores podiam ouvir sons estranhos, como o uivo de lobos e o rugido de criaturas desconhecidas. Eles estavam perdidos e não sabiam o que fazer. Eles tentaram encontrar o caminho de volta à aldeia potiguara, mas a névoa os impedia de ver. De repente, eles ouviram um barulho atrás deles. Eles se viraram e viram uma figura sombria se aproximando. A figura era alta e esguia, e tinha pele pálida e olhos vermelhos. Farrula e Dolores ficaram apavorados. Eles tentaram correr, mas a figura era mais rápida. A figura os alcançou e os agarrou. Farrula e Dolores foram levados para um templo sombrio. O templo estava cheio de símbolos estranhos e objetos ritualísticos. No centro do templo, havia um altar. No altar, havia um crânio humano. A figura sombria levou Farrula e Dolores para o altar. Ela os colocou no chão e começou a realizar um ritual. O ritual era sinistro e macabro. A figura sombria cantava palavras que Farrula e Dolores não entendiam. Ela dançava ao redor deles, e seus olhos vermelhos brilhavam na escuridão. De repente, a figura sombria pegou um punhal e levantou-o para o pescoço de Dolores. Farrula gritou e tentou se libertar, mas a figura sombria era muito forte. Farrula sabia que Dolores estava prestes a morrer. Ele fechou os olhos e esperou pelo pior. Mas, de repente, ele ouviu uma voz. A voz era forte e poderosa. Ela disse: "Pare!" A figura sombria parou. Ela olhou para a direção da voz. Farrula abriu os olhos e viu um índio potiguara parado na entrada do templo. O índio era velho e tinha um olhar sábio. Ele estava vestido com roupas cerimoniais. O índio disse à figura sombria: "Você não tem permissão para tocar nestas pessoas. Elas são minhas convidadas." A figura sombria ficou furiosa. Ela gritou com o índio e tentou atacá-lo. Mas o índio era mais forte. Ele repeliu o ataque da figura sombria e a expulsou do templo. O índio virou-se para Farrula e Dolores. Ele disse: "Vocês estão seguros agora." Farrula e Dolores abraçaram o índio. Eles estavam agradecidos por terem sido salvos. O índio levou Farrula e Dolores de volta à aldeia potiguara. Ele os explicou que a figura sombria era um espírito maligno que havia sido aprisionado no templo por séculos. O índio disse que Farrula e Dolores haviam sido abduzidos pelo espírito maligno para serem sacrificados. Farrula e Dolores ficaram chocados. Eles não conseguiam acreditar que haviam estado tão perto da morte. Eles agradeceram ao índio pela ajuda e dali em diante, respeitariam mais os espíritos da floresta. Farrula e Dolores voltaram para casa, mas eles nunca esqueceram o que havia acontecido. Eles sabiam que haviam presenciado algo sobrenatural e que o mundo era um lugar muito mais perigoso do que eles imaginavam.